Oi, minha gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Revolução Francesa. A gente vai dar conteúdo a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos de história geral no segundo ano. Nós estamos vendo nesse momento uma série de revoltas que elas se transformaram em revoluções lá por volta do século XVII e século XVIII. Inclusive, nós já discutimos duas delas, que foram as revoluções inglesas do século XVII, que levaram a Inglaterra da monarquia à monarquia parlamentarista. A gente viu a independência das 13 colônias, que deu origem lá no final do século XVIII aos Estados Unidos da América, após um processo de independência contra a Inglaterra, e deu origem a uma sociedade baseada nos valores, numa estrutura federalista e presidencialista. E agora a gente vai falar sobre Revolução Francesa. A Revolução Francesa faz parte dessa tríade, né, dessas três revoltas, que elas representam historicamente a decadência de um modelo de sociedade e a ascensão de uma outra sociedade, certo? Que é a decadência das monarquias absolutistas, sociedades governadas por reis, com poderes justificados pela Igreja Católica ou pelas igrejas protestantes europeias, certo? E esses reis vão governar com apoio de uma elite rural que a gente vai chamar de nobreza, que são os antigos senhores feudais europeus. O que é que vai acontecer na Revolução Inglesa, Revolução Francesa, independência das 13 colônias? Do ponto de vista político, representa a decadência das monarquias absolutistas, do poder dos reis, e a ascensão de um modelo político que nós chamamos de liberalismo, que está ligado lá às ideias iluministas, onde se limita o poder dos reis e começar a se garantir uma série de direitos individuais, como a propriedade privada, o trabalho, a liberdade de expressão, o direito à vida. Então, do ponto de vista político, decadência da monarquia absolutista, ascensão do liberalismo. Do ponto de vista social, nós vamos ter a ascensão de uma outra camada da sociedade que passa agora a dominar o poder político e econômico, o que a gente chama de burguesia. Então, a gente tem uma certa redução do poder político das elites rurais, dos antigos senhores feudais europeus, e a ascensão da burguesia. Quem é a burguesia? É aquele que vivia no burgo, na cidade europeia do comércio. Então, a burguesia é o comerciante, ele não é mais o proprietário de terra, ou ele é o proprietário de terra que sustenta o comércio a partir do que ele produz na sua propriedade. Então, o burguês é o comerciante, é o que vai dar origem à figura do capitalista industrial no século XIX. Do ponto de vista religioso, a gente vai presenciar também no mundo uma decadência do poder da Igreja Católica, que estava ligada aos reis, às monarquias absolutistas, e a ascensão ou de estados laicos, onde se separa do Estado, ou a ascensão de grupos protestantes na Europa. Como aconteceu na Inglaterra, que quem vai dominar o parlamento inglês por um bom tempo são membros das igrejas puritana e presbiteriana protestante lá da Inglaterra na época. Então, feito esse resumo, professor, não existe diferença entre a Revolução Francesa e essas outras? Existe. E é isso que eu queria começar tratando com vocês. Primeiro, a Revolução Francesa ela acontece depois da Revolução Inglesa e independência dos Estados Unidos. Ela ocorreu, durou 10 anos, o processo de revoltas, que vai dar origem a esse outro modelo de sociedade. Ela foi de 1789 a 1799, final do século XVIII. Segunda coisa importante, a Revolução Francesa, diferente do que aconteceu lá na Inglaterra, que foi uma revolução tipicamente inglesa, do modelo de sociedade inglês, e diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos, a Revolução Francesa ela vai acontecer com um princípio, com uma ideia, principalmente as lideranças intelectuais, de que ela deveria ser uma revolução universal, ou seja,
Eles acreditavam de que a revolução na França estava levando a sociedade para um modelo mais adequado de sociedade, mais harmônico, que coletivamente funcionasse melhor. Então, eles acreditavam que a obrigação deles era levar esse ideal de sociedade para todos os povos. Não é à toa que eles vão ter como lema a liberdade, igualdade e fraternidade, liberté, igualité e fraternité. E eles acreditavam de que essa sociedade ela chegaria a um modelo que eles chamavam de civilização, que era uma sociedade onde as dificuldades para se viver em sociedade seriam superadas, como locomoção, doenças, e assim sucessivamente. Eles eram bem otimistas. Então, o que é que vai acontecer lá na França? Após a queda do rei e se instituir um governo baseado nas ideias revolucionárias, eles vão tentar se expandir e ocupar territórios na Europa para levar esses ideais para outros povos. Então, a Revolução Francesa ela acaba mudando os rumos não só da França, mas principalmente do mundo ocidental como um todo. Ela vai ter influência na unificação da Itália, na unificação da Alemanha. Ela terá influência no estouro da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Francesa teve influência na Conjuração Baiana, aqui no Brasil, lá no final do século XVIII, durante a crise da crise do período colonial. Então, a Revolução Francesa, ela expande suas ideias. A Europa e o mundo ocidental não voltará a ser o mesmo depois da Revolução Francesa. Uma outra coisa muito importante da Revolução Francesa, isso é trabalhado por um historiador chamado Eric Hobsbawm, é que ela deu a vários grupos das sociedades europeias, principalmente na época, aquelas que vão vir no século XIX, já que a Revolução acontece no final do século XVIII, a ideia de que é possível tomar o poder. Então, durante o século XIX, a gente vai presenciar uma série de revoltas na Europa, de operários, de mulheres, de negros, lutando por direitos, por liberdade, igualdade e fraternidade, baseado nas ideias da Revolução Francesa. Já que se a burguesia havia conseguido chegar ao poder, outros grupos vão acreditar que também podem chegar ao poder. Não é à toa que em 1830 acontecem as revoltas liberais na Europa, 1848 a Primavera dos Povos. Se você pegar as ideias do Karl Marx, sociólogo alemão do século XIX, ele vai dizer, a Revolução Francesa deu para a gente a possibilidade de sonhar com a revolução. Se lá foi uma revolução da burguesia, agora a gente quer uma revolução do proletariado, do trabalhador. Isso a gente vai estudar no próximo ano, tá certo? Eu trouxe para vocês uma das alegorias mais famosas que representam a Revolução Francesa, que é a do Delacroix, foi uma pintura feita no século XIX. E essa pintura, ela tem ao centro uma moça, que é a Marianne, é a deusa romana da liberdade, que foi escolhida por um grupo dos revolucionários franceses chamados jacobinos, como símbolo da revolução, que é a ideia de liberdade, superar o poder instituído pelo rei. Se o rei era visto como o pai da nação, a Marianne é a mãe, que é a liberdade agora, pós-queda da monarquia. A bandeira tricolor, que é a mesma até hoje, onde nós temos o azul representa a liberdade, o branco representa a igualdade e o vermelho representa a fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa. Nós vamos trabalhar nessa aula a Revolução Francesa em 3 fases. Então, essa primeira aula a gente vai dedicar à primeira fase, certo? A gente vai falar primeiro da França pré-revolucionária, o que é que está acontecendo na França no século XVIII, que vai levar a mais poderosa monarquia da Europa, aquela onde um rei como Luís XIV chegou a dizer o Estado sou eu, chegou a se intitular de o Rei Sol. Como é que uma sociedade que teve reis simbólicos e poderosos como Luís XIV entra em decadência a ponto de cortar em praça pública a cabeça do Luís XVI durante a Revolução? A gente vai falar da França pré-revolucionária. As fases da Revolução
e, por fim, os símbolos da Revolução. Vamos começar com o primeiro tópico. A sociedade francesa antes da Revolução. O que é que está acontecendo na França antes do estouro da Revolução Francesa? Vamos entender o século XVIII. Primeira coisa, para a gente entender quem chega ao poder e quem entra em decadência, a gente precisa entender como estava organizada a sociedade francesa. A sociedade francesa era uma sociedade extremamente hierarquizada, como eram as sociedades europeias que viviam sob o modelo de monarquias absolutistas naquela época. Eram sociedades muito parecidas com aquelas medievais. O que é isso? As pessoas nasciam dentro de uma camada social e geralmente morriam nessas camadas sociais. Vocês viviam até a morte. Então, nascia camponês, vivia até a morte camponês e seu filho seria, seu neto seria. A mesma coisa se você fosse um nobre. Era uma condição quase que hereditária. Eram raros casos de mudança de condição social. E aí, como era que essas camadas sociais que existiam pouca mudança, elas estavam divididas? A gente divide a França em 3 grupos. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Presta atenção que isso é muito importante para entender a Revolução, certo? Quem é o primeiro estado? O primeiro estado é o clero. Ou seja, o primeiro estado são os membros da Igreja Católica. Bispo, arcebispo, cardeais, padres. Certo? Lembre que a Igreja Católica, o primeiro estado, o que caracteriza ele? Privilégios. A relação do primeiro estado com o rei, que era quem governava a França, é uma relação de privilégios. É uma relação de troca de favores, parece com as relações medievais de suzerania e vassalagem. Como assim, ó? O clero, a igreja, dá para o rei uma série de apoios para garantir apoio da sociedade ao poder do rei. Como, por exemplo, a igreja é quem diz para a população de que o poder do rei é um poder divino, certo? Que o rei governa a partir da vontade de Deus, então questionar o rei é questionar a Deus. A igreja garante até, em alguns casos, cobranças de impostos para o rei, dos impostos reais. Então, o que é que acontece? A igreja é a justificativa ideológica do poder do rei. Vocês estudam isso lá no primeiro ano. Certo? Então, se a igreja é a justificativa ideológica do rei, o que é que o rei dá em troca à igreja? O rei dá em troca à igreja o direito à terra, que são as terras da paróquia. A igreja é uma grande proprietária de terra. O direito de cobrar o dízimo da população, dos camponeses, ou seja, de cobrar impostos. E a igreja, o rei da igreja, o direito de não pagar impostos. Então a igreja não paga imposto, cobra imposto e ainda tem direito à terra. O segundo estado é a nobreza, são os antigos senhores feudais medievais, os antigos vassalos, do qual devem fidelidade a um suzerano. Quem é o suzerano? O rei, né? Então, o segundo estado, que é a nobreza, os proprietários de terra, está dividido em 3 grupos. A nobreza cortesã ou palaciana, que é aquela que vive ao redor da corte do rei, do palácio do rei, vai frequentar as festas do rei, vai cortejar o rei em cafés da manhã, banquetes, festas. Essa nobreza geralmente vive de pensões pagas pelo rei e de casamentos, onde o nobre casa filhos ou filhas com filhos ou filhas de outro nobre para unir propriedade e privilégios. Então são condes, viscondes, barões. Além da nobreza cortesã, nós temos a nobreza provincial, que é aquela que vive afastado da corte, em suas propriedades rurais. São senhores feudais, fazendeiros. O que é que essa nobreza provincial ela tem de privilégio? Assim como a nobreza cortesã, ela não paga imposto. Segundo, a nobreza cortesã, ela ganha pensões do rei. A nobreza provincial ganha o direito à terra, que passa de pai para filho, e ganha o direito de cobrar impostos dos camponeses. Certo? E nós temos a nobreza de toga. Quem é a nobreza de toga?
É aquele cara que não nasceu nobre, porque a condição de nobreza ela é hereditária, mas ele enriquece, principalmente pelo comércio ou pela produção agrícola. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai comprar o título de nobreza. Ele compra o título de barão, visconde, conde. O rei vende esse título a esse cara que enriqueceu. Seu nobre que comprou seu título, ele é chamado de nobreza de toga. Então, ele compra o título, ele ganha o direito de não pagar imposto, mas ele não é bem visto pelos outros nobres, porque ele não teria nascido nobre, certo? Então, o primeiro estado e o segundo estado nem pagam imposto, tem o direito à terra, tem o direito de cobrar impostos da população. E aí, o que é que a nobreza dá em troca ao rei? Porque o clero dá em troca a justificativa do poder de rei como algo divino. E o que é que a nobreza dá em troca ao rei? A nobreza dá em troca ao rei proteção militar. Se o poder do rei for ameaçado, é o exército da nobreza que se junta para proteger o rei. Terceiro estado. Quem é o terceiro estado na França do século XVIII? É todo mundo que não é nem nobre, nem clero. Todo mundo que não é nem primeiro estado, nem segundo estado, é terceiro estado. Então, o terceiro estado ele é heterogêneo. Você vai ter no terceiro estado tanto camponeses, pequenos comerciantes, a pequena burguesia, como você vai ter sujeitos ricos, a alta burguesia. Então, é um grupo extremamente heterogêneo. O que é que eles têm em comum? Eles não têm os privilégios que tem o primeiro e segundo estado. E aí eu falo para vocês uma coisa. Se o primeiro estado tem privilégios, o segundo estado tem privilégios, e nenhum dos dois paga imposto, quem é que sustenta tudo isso? O terceiro estado. É a maioria da população, é 70%, 80% da população francesa. Essa imagem aqui que eu coloquei para vocês representa bem isso. Ó. É uma pintura feita na época do século XVIII, que é o terceiro estado, ó, abaixado, e o primeiro e segundo estado, o clero e a nobreza, se sustentando nas costas do terceiro estado. O que foi a Revolução Francesa? É o momento onde o terceiro estado começa a compreender de que é ele que sustenta a monarquia com o pagamento de impostos. Então, se é ele que sustenta a monarquia, ele começa a defender que ele também pode governar. Além do poder financeiro, econômico, governar. Então, a Revolução Francesa é o momento do terceiro estado se levanta e derruba o primeiro e segundo e passa a governar a França. Beleza? Então, questões políticas, a Revolução representa a chegada do terceiro estado ao poder, inclusive, ó, vai se tornar popular essa obra do Thiers, o que é o terceiro estado, onde ele define ó, quem era o terceiro estado, essa camada social na França. O plano desse escrito é muito simples, temos 3 questões a tratar. Primeiro, o que é o terceiro estado? Tudo, é a maioria da população. Que foi ele até o presente na ordem política? Nada. Ou seja, apesar de pagar os impostos e sustentar a França, o terceiro estado não tem influência. O que quer o terceiro estado? Tornar-se alguma coisa. Então, quer governar. Um outro ponto importante é de que uma série de eventos no século XVIII começam a criar gradativamente um sentimento de revolta na população francesa. Que sentimento de revolta é esse? O que é que acontece? Vamos lá. Primeiro, durante a década de 1780, que é a década onde vai estourar a Revolução lá em 1789, a França vai viver uma série de problemas de colheita, seja por secas rigorosas, seja por invernos rigorosos. Então, com a redução das colheitas, começa a faltar alimentos na feira. Então, aumenta consideravelmente a população empobrecida nas cidades francesas, os chamados sans-culottes. E aí, meu amigo, um dos termômetros de revolta numa sociedade é falta de comida. Quando o rei cai em 1789, a população chega na feira e não tem pão. E aí, barriga vazia é mais fácil de se revoltar. Uma outra questão importante é de que a França convive por décadas com falta de alimento.
com fome. Principalmente porque a França tem muita terra concentrada nas mãos de uma minoria, que é a nobreza, e essa minoria ainda cultiva a terra como na Idade Média. Então é muita terra cultivada produzindo pouco alimento, é o que a gente vai chamar de atraso técnico. Você tem terras que produzem pouco alimento por causa do atraso nas técnicas de cultivo e plantação. Você tem secas e invernos rigorosos, isso aumenta a quantidade de pessoas passando fome. Então, nós temos camponeses a ponto de se revoltar. Concorda ou não? O que é uma outra questão que vai se tornar fundamental? Esse sentimento de revolta, de falta de comida, ela vai aumentando. Quanto mais o primeiro e segundo estado, quanto mais a nobreza e a igreja e o rei vai ter vida luxuosa, quanto mais os gastos da monarquia aumentam, mais a monarquia ela vai aumentar impostos. Então, se ela aumenta impostos, quem é que paga imposto? O terceiro estado, o camponês, o pequeno comerciante, o morador pobre das cidades, que já passam por falta de comida e agora tem que pagar mais impostos e aumenta a falta de comida, aumentando o sentimento de revolta. Até chegar um momento onde esse sentimento de revolta atinge o seu auge e leva a população a marchar nas cidades até tirar o rei do poder em 1789, inclusive no evento chamado Tomada da Bastilha, que a gente vai falar lá na frente. Certo? Tem um outro ponto que não está no slide, mas vai lembrar vocês, de que a França se envolveu numa guerra. Durante a década de 1760, que foi a chamada Guerra dos 7 Anos. O que foi a Guerra dos 7 Anos? Foi uma guerra entre França e Inglaterra para tentar ver quem dominava a região onde hoje é o Canadá, lá na América do Norte. Certo? A França, ela perde esse conflito. Como a França perde esse conflito, o rei vai aumentar impostos para diminuir os estragos causados pela guerra. Achando pouco, quando chegar em 1776, que lá na América do Norte, começar o processo de independência da América do Norte em relação à Inglaterra, que dá origem aos Estados Unidos, para se vingar da Inglaterra por causa da Guerra dos 7 Anos, o rei da França, Luís XVI, vai mandar o exército francês para apoiar a independência da América do Norte contra a Inglaterra. Beleza, a América do Norte conseguiu a independência. Para manter os soldados lá na guerra de independência da América do Norte contra a Inglaterra, a França vai aumentar impostos. E os soldados lá vão ter contato com as ideias iluministas que questionavam o poder dos reis. Então, quando os soldados voltarem da América do Norte, eles vão passar a questionar o próprio poder do rei na França. E um dos motivos para a América do Norte iniciar a revolta contra a Inglaterra era o sucessivo aumento de impostos. Então, quando os soldados trouxerem essas ideias para a França, os franceses vão passar a questionar o aumento de impostos por parte do rei e se revoltar contra o rei. Diga aí. Continuando, uma outra influência para tirar o rei do poder são as chamadas ideias iluministas, que é uma corrente filosófica que surge no século XVII, XVIII, na Europa, com pensadores como Rousseau, Montesquieu, John Locke, Voltaire. Essas ideias, esses filósofos, essa corrente, geralmente vocês vão estudar em filosofia. Mas, historicamente, elas representam o quê? O surgimento de ideias, de pensadores que propunham um modelo de sociedade, tanto política como econômica, diferente de como era nas monarquias absolutistas na Europa. Então, esses caras vão propor outros modelos de sociedade por acusar o rei de, pelo seu excesso de poder, tirar as liberdades individuais das pessoas. Por isso que o nome dessas teorias vão ganhar o nome na política e na economia de liberalismo, porque eles vão passar a defender a diminuição do poder do rei e a instituição de modelos de sociedades que garantissem as liberdades ou os direitos individuais. Certo? Então, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, que é um desses pensadores, ele vai dizer de que o povo é soberano
quando um governo não governa para a maioria tem o direito de se revoltar e tirar o governante do poder. Foi o que aconteceu com o rei na França. Se o terceiro estado é a maioria e o rei governa para a minoria, o que vai acontecer com o terceiro estado? Revolta-se. Uma outra coisa, pensadores como Voltaire, influenciado pelas revoluções inglesas, ele vai dizer que os direitos individuais de expressão, de sexo, ele não vai chegar a tratar de sexo, mas o de expressão, de religião, de trabalho, de propriedade, é um direito natural de todo indivíduo que, quando desrespeitado, o governante que desrespeita deve ser tirado do poder. Porque para ele a única função do Estado é garantir as liberdades individuais. Óbvio que essas ideias depois vão viver uma crise, mas essas ideias eram uma reação ao abuso do poder dos reis na época. Não é à toa que na época vai ter um pensador, que é o Barão de Montesquieu, que ele vai dizer o seguinte, quando o homem tem todo o poder em suas mãos, ele tende a abusar desse poder, se referindo aos reis na época. O que acontecia com os que criticavam os reis? Iam para a masmorra, eram decapitados em público, esquartejados para servir de exemplo. Saca? Então, as ideias iluministas propõem um modelo de sociedade alternativo às monarquias absolutistas. Essas ideias elas vão ser muito lidas na França no século XVIII, não pela população, que em sua maioria ainda é analfabeta, mas vão ser lidas nos salões da maçonaria por parte da burguesia enriquecida da França. E alguns desses intelectuais franceses vão passar a discursar em cafés, em bares, em tavernas na periferia, defendendo a revolta contra o rei. Eles vão ser chamados de Rousseaus de Sargeta, uma referência ao pensador Jean-Jacques Rousseau do Iluminismo. Vão escrever panfletos defendendo a revolta, chamados cadernos de lamentações, condenando o aumento de impostos. Professor, o Iluminismo foi a causa da revolta contra o rei? Não. A causa da revolta contra o rei foi aumento de impostos, falta de comida e a vida luxuosa do clero e da nobreza, que gera revolta na população. Então, o que foi as ideias iluministas? Após a revolta e após derrubarem o rei, o iluminismo ele vai ser importante porque ele vai servir de base de ideias para se propor um outro modelo de governo quando se derrubar o rei. Então, o iluminismo é que vai permitir a passagem de uma revolta para uma revolução. De uma revolta para gerar um outro modelo de sociedade na prática. Certo? A gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai ver quando estoura a Revolução Francesa. Um abraço para vocês. Essa é a nossa aula 1.